Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, continuação da aula anterior, tá? Questão número 3 aí, ó. Nas análises químicas de soluções, o pH é muito utilizado e através dele o químico pode avaliar a acidez da solução. Então você tem aí o pH de uma solução que é dada por menos logaritmo de H+. Esse H+, é chamada concentração hidrogeniônica, né? Você está vendo bem aqui, tá bom? Tendo em vista essas informações, se uma solução apresentou pH igual a 5, podemos dizer que a concentração hidrogeniônica vale quanto, né? Então, ele já está te dando o pH, né? O pH é 5, ele quer saber qual é a concentração, galera. Então, como eu falei agora há pouco, concentração hidrogeniônica seria exatamente esse H+, né? Então, nesse caso, teria que calcular esse H+ aí, tá bom? Bom, galera, então vamos lá. A questão número 3 aí falava o seguinte, né? Ele dizia que o pH é igual a 5 e ele quer saber quanto vale o H+. Como é que a gente vai calcular isso, galera? Muito simples. Ele te deu a função pH igual a menos logaritmo de H+. Como ele está me dando o pH e ele quer saber o H+, então você vai substituir o pH por 5. Então é menos logaritmo de H+. Lembra-se que quando a base não aparece, ela vale 10, não é isso? Tá? Então, olha só, aqui você tem 5 igual a menos logaritmo de H+ na base 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, multiplicar por menos 1, e aí o que acontece? O que é menos passa a ser mais, e o que é mais passa a ser menos, né? E aí eu fiquei com menos 5 é igual ao logaritmo de H+ na base 10, aqui ficou positivo. E aí lembro da propriedade, né? Se o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Ou seja, se o log de A na base B é igual a x, então B elevado a x é igual a A, não é isso? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a base, elevar a menos 5 e igualar isso a H+. Então ficou assim, ó. H+ é igual a 10 elevado a menos 5, tá? Alternativa B, beleza? Beleza, galera? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 6 da apostila de vocês aí. Dá uma olhada aí na apostila. Um banco estabelece os preços dos seguros de vida de seus clientes com base no índice de risco do evento assegurado. A tabela mostra o cálculo do índice de risco de 5 eventos diferentes. Você vai ver uma tabela aí, né? Ó, tem um evento atingido por um relâmpago. Qual é o risco do caboclo morrer? Tá lá, ó. 1 em 2 milhões. Logaritmo de N, 6,3, e o índice de risco, que é o que ele chama de E, é dado por 10 menos o logaritmo de N, tá bom? O cara morrer por afogamento, qual é o risco de morte? É 1 em 30 mil, tá? Então, o logaritmo de N é 4,5 e o índice de risco é dado por 10 menos o logaritmo de N, nesse caso aqui é 5,5. E assim vai, né? Homicídio, olha, 1 em 15 mil. Um acidente de moto, 1 em 8 mil. Doença provocada pelo cigarro, 1 em 800, entendeu? Então aí tem uma probabilidadezinha, um risco de morte aí, dependendo da situação, ok? Vamos lá, vamos ver o que ele quer. Sabe-se que nesse banco, o índice de risco da morte pela prática do evento base jump é igual a 8. Base jump, né? Entendeu? Então ele quer saber, o que ele quer saber, na verdade, né? O risco de morte para praticantes desse esporte, segundo a avaliação do banco, é de quanto? Então ele quer saber aí qual é o risco de morte para praticantes desse esporte, né? Segundo a avaliação do banco, tá? Você tem que fazer toda essa continha aí para calcular qual seria a alternativa correta, tá bom? Bom, galera, então vamos lá para a questão número 6. Bom, na questão ele falava o seguinte na tabela, que esse índice de risco aí, ó, é igual a 10 menos o logaritmo de N, né? Então, assim, o índice do risco de morte, segundo a nossa questão, é igual a 8. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir este E, que é o índice de risco de morte, por 8, isso aqui é igual a 8, que é igual a 10 menos o logaritmo de N. Você vai calcular este N aí, tá bom? Para poder resolver a questão. Então, vamos lá, agora é contínua. E aqui é menos logaritmo de N, você joga ele aqui para o primeiro membro, né? Isso aqui, quando ele está negativo, quando ele vem para cá, ele vem o quê? Positivo, né? Então vai ficar logaritmo de N é igual do outro lado, ficou 10, o 8 ele passa negativo, né? Então você vai cair numa equaçãozinha, ó,
logaritmo de n10 menos 8, isso aqui é igual a 2. E lembre-se que quando a base não aparece, ela vale 10. Então, você vai pegar, ó, 10 elevado ao quadrado, isso é igual a n, não é isso? Então, ficou assim, ó, o n é igual a 10 elevado ao quadrado, então n é igual a 100, beleza? Só que assim, galera, o n você vai usar para responder a pergunta da questão, né? Qual é a pergunta da questão? Eu vou ler de novo para você. Bom, a tabela mostra o cálculo do índice de risco de 5 eventos diferentes. Então, aí você tem uma tabela, né? E aí, galera, essa tabela bem aí, ó, ele quer saber exatamente, tá? De acordo com a tabela, qual é o risco de morte para a praticante desse esporte, segundo a avaliação do banco. O risco de morte, então, se tu olhar lá no risco de morte, você tem uma continha que ela é feita em 1 em n mortes, não é isso? Risco de morte é 1 em n mortes. Qual é o risco de morte? O risco de morte, né? Vamos colocar bem aqui, ó. O risco de morte, tá? Esse risco de morte é igual. Como você tem 100, né? Igual a n, então seria 1 em n mortes, não é isso? Em n mortes. Então, qual é o risco de morte, galera? É 1 a cada 100 mortes, que isso aqui é a mesma coisa que 1 por cento, né? Então, aí seria a resposta da questão. A resposta seria 1 sobre 100. Valeu? Vamos lá, questão número 8 do Enem 2019, tá, galera? Vamos lá. Bom, tem o Charles e o Beno, desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Então, essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores, né? O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo, né? Então, aqui tem uma tabela, você está vendo a descrição, pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. E aqui tem a magnitude local, né? E aqui você tem de 0 a 3,9, de 4 a 4,9 e assim vai, né? Tá bom? Bom, vamos ver o que o Enem quis nesse ano, né? Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais logaritmo de AF, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro, né? E F representa a frequência da onda em Hertz. Bom, então, você está vendo aí, né? Aqui está a fórmula que calcula a magnitude local, né, de um terremoto. Ocorre um terremoto com amplitude máxima de 2.000, né? Acredito que seja questão de micrômetro, né? E a frequência é de 0,2 Hz. Então, ele quer saber o seguinte, galera. Você vai ter que aproximar o logaritmo de 2, quando a base não aparece, é 10. Isso aqui é 0,3. Ele quer saber aí, ó, de acordo com o dado fornecido, terremoto ocorrido pode ser escrito como. Então, você vai ter que classificar aí qual é o tipo de terremoto, né? Dependendo com essa situação que ele falou aqui, qual seria esse tipo de terremoto. Se é pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo, né? Então, você teria que calcular, depois teria que voltar lá na tabelinha para depois dizer qual seria a resposta correta, não é isso? Tá bom? Bom, galera, na questão número 8, essa que caiu no Enem, ele vai te dar exatamente qual seria, né, esse valor da amplitude, essa amplitude máxima aí, que seria equivalente a 2.000. A frequência é 0,2, considerando o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3. Ele quer saber, então, qual seria o MS, porque, na verdade, a magnitude do terremoto, ela vai me dizer qual seria o tipo de terremoto, entendeu? Então, eu quero calcular o MS. Como é que eu vou fazer para calcular o MS, galera? Vamos lá. Então, MS é igual a 3,30 mais logaritmo, né? Quem é o A? O A seria a amplitude. A amplitude é 2.000. Então, se coloca aqui 2.000 vezes. Quem é a frequência? 0,2, né? Tá? Então, MS é igual a 3,30 mais logaritmo, né? Vamos lá. Como é que eu faço essa conta, né? Você pode tirar um zero, né? Você tira um zero e anda uma casa com a vírgula, né? Aí ficou 2, tá? 2 vezes agora não é mais 2.000, agora é quanto? 200. 2 vezes 200, isso aqui é igual a 400, né? Então, isso aqui vale
400, beleza? Então aqui nós temos ms é igual a 3,30 mais... Bom, você não sabe o logaritmo de 400, mas tu sabe o logaritmo de 2. Então o que eu vou fazer com 400? 400, galera, não é a mesma coisa que logaritmo de 4 vezes o 100, não é isso? Tá? Vamos lá, continho, ó, ms 3,30 mais, ó, logaritmo do produto é o quê? Soma. Log do produto resulta em soma. Então nós vamos chamar isso aqui, ó, de logaritmo de 4 mais logaritmo de 100. Lembre-se, quando a base não aparece, ela vale 10. Bom, primeira coisa, se tu observar bem aqui, ó, logaritmo de 100 na base 10, isso aqui é a mesma coisa que 2, né? Por que, professor? Ó, quanto é, galera? 10 ao quadrado, não é 100? Lembre-se que o resultado disso é o valor para o expoente, né? Que quando colocado na base, a base elevada a ele tem que dar um logaritmando. Log de 100 na base 10 só pode ser igual a 2, porque 10 ao quadrado é 100, tá ok? Bom, então vamos lá. ms é igual a 3,30 mais o logaritmo de 4, eu também não tenho, mas eu posso dizer que o logaritmo de 4 não é a mesma coisa que logaritmo de 2 ao quadrado, galera, né? Tá? Mas, aqui, ó, o resultado disso aqui já deu 2, né? Então é 2. Então eu venho com ms é igual a 3,3 mais o 2, dá para somar, né? Isso aqui vai dar 5,30, né? Mas aí lembra daquela regrinha, menino lá em cima desce, né? Então o expoente 2 logaritmando, o expoente logaritmando vem para frente multiplicando, menino lá em cima desce. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o logaritmo de 2, tá? E para ficar bem legal, isso é a mesma coisa que 5,30 mais 2 vezes, quem é o logaritmo de 2, galera? Aqui, ó, 0,3, né? Ou 0,30, tanto faz. Para finalizar a nossa conta, vamos lá, ó, 5,30 mais, quanto é 2 vezes 0,3? 0,6, não é isso? Se a gente somar 5,30 mais 0,60 ou 0,6, tanto faz, o resultado disso aqui vai dar 5,90, né, galera? Então aqui seria o valor de ms, tá bom? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai olhar lá para a tabela e vai me dizer qual seria, né, esse tipo de terremoto. Você tem descrição para ele, se a gente for observar de acordo com a tabela aí, ó, tá? Essa tabela aqui, ó, entre 5 e 5,9, ele é moderado. Só que aqui, ó, lembre-se que aqui ó, tem que ser igual, né? Então a resposta seria moderado, tá? O ms maior ou igual a 5, menor ou igual a 5,9. Esse terremoto ele passa a ser um terremoto moderado. Resposta correta, letra C. Tá ok, galera? Um abraço, até a próxima. Bom, galera, questão número 9. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor, naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura, um valor presente P submetido a juros compostos com taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V determinado pela fórmula. Então, você tem aqui, ó, o valor futuro é dado por P, é o valor presente, 1 mais I elevado a N. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820, há uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. E você vai utilizar esse valor aqui, ó, 0,2877, como uma aproximação para o logaritmo neperiano de 4 sobre 3 e 0,0131 como aproximação para o logaritmo neperiano de 1,0132, não é isso? Então, assim, a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é. Então, você tem que calcular aí, galera, qual é essa parcela. E se a gente antecipar ela, né, junto com a 30ª, você teria um desconto superior a 25%, né? Então, fica de olho nesse item que é fundamental para resolver a questão, tá bom? Bom, galera, então vamos lá para a questão número 9.
Essa questão era o seguinte, você tem o valor, né? Valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais i elevado a n. E aí, o que ele pergunta na questão, galera? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a primeira das parcelas que você vai poder antecipar junto com a 30ª, né? De modo que o valor do desconto seja superior a 25% do valor da parcela. É isso que ele quer saber. Então, preste atenção numa coisa, galera. Olha só a sacada da questão. Imagina que você, vamos supor que sua parcela é R$100. Só que você pagaria R$100 nessa parcela lá na frente. O que você vai fazer? Você vai antecipar essa parcela, não é isso? Então, imagina que com a 30ª parcela eu vou pagar esta parcela que venceria lá na frente. O que eu quero? Eu quero que o valor do desconto seja superior a 25%. Quanto é 25% de 100? R$25. Então, teoricamente, o meu desconto deverá ser maior que R$25. Deu para entender? Vamos te dar um exemplo. Imagina que o meu desconto foi de R$26. Então, eu tenho um desconto superior a 25%. Ou seja, R$26 seria 26%. Então, eu estaria pagando R$74, que seria o equivalente a 74%. Moral da história, o valor futuro, quando eu trago ele para o presente, claro que ele vai ter que reduzir, vai ter que retirar esses juros, e esse valor que deveria ser o valor futuro passa a ser o meu valor presente. Então, essa é a sacada da questão. Olha como é que você vai fazer. O valor presente, eu vou pagar essa parcela hoje, imagina que eu vou pagar ela hoje, ela tem que ser menor que 3/4. Por que 3/4? Presta atenção. É que nem eu falei agora há pouco, se eu estou te dando um desconto de 25%, então eu tenho que pagar menos que 75%. Então, o valor que eu vou pagar, ele é menor que 75%. 75% seria 3/4 do valor que eu pagaria lá no futuro. Deu para entender? Então, assim, para que o desconto seja superior a 25%, o valor que eu vou pagar tem que ser menor que 75% do valor. E aí é a mesma coisa. Se o valor que eu pago é menor que 75%, é porque o desconto foi superior a 25%. Então, seria essa a ideia que você teria que pensar, tá bom? Então, vamos lá. O valor presente, que é o valor que eu vou pagar, ele é menor que 75% do valor futuro, né? Que seria o valor da parcela, né? Bom, na questão a gente deu o valor lá de R$820, mas aí esse valor você não vai nem usar, né? A taxa de juros embutida é de 1,32%, e aí no caso se transformaria isso aí 0,0132, tá bom? Muito bem, vamos para o que interessa. A questão é o seguinte, galera, olha só como é que você vai fazer, tá bom? Primeiro passo, você vai pensar, como a parcela é menor que 3/4 do valor, então você vem para cá, ó. A parcela é menor que 3/4 do valor. Então vamos lá, o valor da parcela, eu baixei, menor que 3/4. Quem é o valor futuro? O valor futuro você calcula por essa expressão, né? Então o valor futuro é P vezes 1 mais 0,0132. Lembre-se que isso aqui é o I, né? Tá? Já está transformadinho o I aqui, bonitinho, né? Então vamos lá. 3/4 vezes o V. 3/4, quem é o V? P vezes 1 mais 0,0132 elevado a N, né? Não esquece do expoente aqui, tá bom? E aí, o P vai com o P, como eu falei, a parcela vai ser insignificante, né? Tá bom? Então aqui, o valor da parcela, aliás, tá ok? Então é o que eu fiz. Eu peguei... Bom, lembra-se que quando eu cortei o P com P, aqui ficou 1, né? Ficou 1. E aqui é 3/4 vezes isso. O que eu fiz? Eu vou multiplicar por 4/3. Por quê, Gil? Porque aqui, ó, eu quero eliminar essa fração daqui, entendeu? E deixar só 1,0132 desse lado. Para eliminar, basta você multiplicar pelo inverso dessa fração. Então, 3/4, o inverso dela é 4/3. Aí, quando eu multipliquei pelo inverso, o 4 vai com o 4, o 3 vai com o 3 e essa fração vai desaparecer, tá ok? Só que quando eu faço isso de um lado, eu também tenho que fazer isso do outro. Então, 4/3 vezes 1, 4/3 vezes 1, que ficou aqui, é 4/3. É menor, quem sobrou foi só isso aqui, né? 1,0132 elevado a N. E agora, galera, você tem uma inequação exponencial, não dá para te igualar a base, você vai jogar logaritmo dos dois lados.
Mas por que o log neperiano? Porque lá na questão ele falou log neperiano de 4 sobre 3, 0,2877, log neperiano de 1,0132, 0,0131. Então você vai jogar o log neperiano dos dois lados, tá bom? Na hora que você jogou aqui, ó, log neperiano de 4/3, aí você só trabalha com logaritmo. Log neperiano de 4/3, você substitui, né, esse valor por isso, né? Tá aqui, ó, tá? Menor, lembra da regrinha? Menino lá em cima, desce. Menino lá em cima, desce. Então ficou n vezes, né? Ó, lembra-se que esse n vai passar multiplicando, né? Então vai ficar n vezes o logaritmo, né? Isso? Logaritmo neperiano de 1,0132. Só que quanto é isso aqui, galera? Isso aqui é quanto? 0,0131. Então você vai substituir aqui, ó, multiplicando no lugar desse cara aqui, multiplicando por n, né? Isso aqui tem que ser, ó. Tá bem aqui, tá bom? Aí o que eu fiz? Eu andei 4 casas para a direita, ficou 2.877. 4 casas para a direita, ficou 171. E aí é só continha. Quem está multiplicando passa dividindo. Então o n deu maior que 21,96. Obviamente que o n é maior que 21. Então o primeiro valor seria o 22. E aí a parcela, galera, como eu estou pagando no ato do pagamento da 30ª, então a parcela que eu adiantaria seria 30 mais esses 22, entendeu? 30 mais 22 seria a 52. Então a parcela que eu teria que antecipar seria a parcela de número 52. E lembre-se, galera, nesse tipo de questões, quanto mais distante a parcela estiver, se você trazer ela para o valor futuro, menor ela será. Deu para entender? Você tem que ficar de olho nisso, tá? Pode ser que caia uma questão dessa na tua prova também. Valeu! Bom, galera, questão número 11 aí, ó. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, e é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Lei de Moore. Considere 0,30 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores, né? Então tá aí, essa questão caiu no Enem em 2018, você teria que resolver isso daí, tá? E marcar alguma dessas alternativas aqui, tá bom? Fica atento também, galera, na questão, que ele te dá um dado importante aqui, né? Ele fala que em 1926, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Isso aqui é uma informação importante, você pode dizer que isso aqui é uma quantidade inicial, né? E não esqueça também que essa quantidade, ela está o quê? Ela está dobrando a cada 2 anos, né? Então isso é fundamental também na hora de resolver a tua questão, tá bom? Bom, galera, então vamos lá. Essa questão número 11 é o seguinte, você tem que ficar de olho no que a questão está te dando como informação. Ele fala que tem 100 mil transistores em uma área de 0,25 centímetros quadrados. E o logaritmo de 2 na base 10 é 0,30 e mais. Na questão, ele fala que essa quantidade de transistores, ela dobra a cada 2 anos. E a quantidade inicial que você vai considerar é exatamente a quantidade de transistores numa área de 1 centímetro quadrado. Só que você não tem essa informação porque ele está te dando que são 100 mil em 0,25. Então você pode fazer uma regrinha de 3 para calcular qual seria a quantidade inicial de transistores no ano de 1986, não é isso? Então vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, galera, ó. 10 elevado à quinta, eu estou no ano de 1986. Eu tenho 100 mil transistores em uma área de 0,25. Numa área de 1 centímetro quadrado, quanto eu teria em transistores? Então, regra de 3, você vai calcular aqui, ó, 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4, né? Vezes o x, e aqui dá 10 elevado à quinta, meio pelos extremos, 4 vezes 10 à quinta seria a quantidade em uma área de 1 centímetro quadrado, não é isso? Tá bom?
Então vamos lá, exponencial, né? A quantidade é igual à quantidade inicial. Como ele fala que dobra a cada 2, ó, 2 é a base, né? Dobra, então é 2. A cada 2 esse expoente aqui, ó, o 2 vai passar a dividir no tempo porque ele fala que é a cada 2 anos, né? Quantidade inicial, você vai considerar essa quantidade inicial igual a 4 vezes 10 à quinta, que seria a quantidade de transistores, né? Numa área de 1 centímetro quadrado, tá ok? Bom, mas a pergunta dele era a seguinte, né? Em qual ano ele atingirá a marca de 100 bilhões de transistores, galera? Qual ano ele atingirá a marca de 100 bilhões de transistores, né? Então você vai fazer o seguinte, ó, 100 bilhões é 100 vezes 10 à nona, né? Fica de olho nisso, 100 vezes 10 à nona. Então eu vou substituir aqui, ó, o y por 100 vezes 10 à nona, quantidade inicial, 4 vezes 10 à quinta, 2 elevado a t sobre 2. 100 vezes 10 à nona é 10 elevado a 11, né? Lembre-se que produto de bases iguais, o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, não é isso? Então 10 ao quadrado vezes 10 à nona vai dar 10 elevado a 11, né? Se somos expoentes. Do outro lado eu baixo, né? O 4, 10 à quinta, 2 elevado a t sobre 2. O que eu vou fazer aqui? Bom, o 10 à quinta eu vou passar dividindo, né? E o 4 eu transformei no 2 ao quadrado, né? Vezes 2 elevado a t sobre 2. Divisão de bases iguais, o que a gente faz, galera? Conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então, 11 menos 5 dá 6. Lembre-se que esse 10 à quinta aqui, ó, ele veio daqui, né? Passei dividindo aqui, tá bom? Então, ficou 10 à sexta igual 2. Aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes, né? 2 mais t sobre 2, tá bom? E agora, menina, é o seguinte. Você tem 10 elevado a sexta de um lado, 2 elevado a alguém do outro. Jogue o logaritmo dos dois lados, né? Então, log de um lado, log do outro. Lembre-se que a base tem que ser 10, porque aqui a base é 10, né? Então, logaritmo de 10 elevado a sexta, na base 10. O que eu vou fazer? Ó, menino lá em cima, desce. Então, vai ficar assim, ó. 6, né? Vezes o logaritmo de 10 na base 10. E quando o logaritmo anda igual a base, isso dá 1, né? 6 vezes 1 vai dar o próprio 6, tá bom? E aqui em cima, ó, multiplica e opera, né? O expoente aqui em cima, ó, uma soma de frações. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais t sobre 2, tá aqui, ó. Lembra-se que como ele é um expoente, ele vem para frente multiplicando todo o logaritmo. A regra do menino lá em cima, né? O menino lá em cima desce. Então ficou 4 mais t sobre 2, já resolvida a fração, vezes o logaritmo de 2. Olha o que eu fiz, galera. Esse 2 aqui, ó, eu multipliquei o 6, ó. 2 vezes 6, 12. É igual 4 mais t vezes o logaritmo de 2, que é 0,3. Tá aqui, ó. Tá bom? E aí ficou assim, ó. 12, aqui é 0,3. Anda uma casa com a vírgula, fica 3. Coloca um 0 aqui. 120 por 3 é 40, né? Tá bom? Isso aqui dá 40. E olha só, como eu tenho 4 mais t do outro lado, eu quero isolar o t. Então, pego o 4 e passo para cá, ele vem negativo, né? Então, repetindo mais uma vez, andou uma casa, ficou 3. Colocou um 0, 120. 120 por 3 dá 40, né? Isso, tá? Esse 4 que está mais, vem para cá negativo e deixa somente o t do outro lado, né? Então, t igual a 40 menos 4, que deu 36. Só que é o seguinte, galera, ele quer saber em que ano, né? Eu vou chegar nesta marca de 100 bilhões. Então, não é 36, mesmo porque eu comecei a contar no ano de 1986, não é isso? Então, a resposta é 1986 mais os 36. E aí, vou cair no ano de 2022, alternativa correta, a letra C, ok?